Vamos dar início agora ao nosso curso Começando do Zero, de Administração de Recursos Humanos e Administração de Materiais, ou, como eles costumam colocar, né, Gestão de Pessoas e Administração de Recursos Materiais. São duas matérias diferentes, tá, gente? Mas que têm aparecido costumeiramente juntas nos concursos. Na realidade, nos concursos de tribunais, nos concursos de área fiscal, né, tem saído lá Administração Geral e Pública, Gestão de Pessoas e Administração de Recursos Materiais. Então, essas três matérias, elas têm aparecido recorrentemente nas últimas provas aí de concurso, né? E aí nós estamos trabalhando aqui duas matérias, a parte de Gestão de Pessoas e Administração de Recursos Materiais. As nossas primeiras aulas serão de Administração de Recursos Humanos ou de Gestão de Pessoas. Daqui a pouco você vai saber qual a diferença de um termo e de outro, tá bom? Por que a gente está usando as duas nomenclaturas, tá? E a parte de Administração de Recursos Materiais vai ficar para as últimas aulas, provavelmente as 3 últimas aulas. E nós vamos ficar aí em 6 aulas de Administração de Recursos Humanos, que tem aí uma carga pesada, né? Bom, primeira coisa que eu queria dizer para vocês, em termos de bibliografia, né? O conteúdo que a gente vai trabalhar, você tem aí no site, mas eu coloquei aí também no teu primeiro material, né? Que tipo de bibliografia que você pode adotar? Primeiro que o nosso curso tem todo o material em PDF. Ou seja, tudo que a gente for trabalhar aqui, né, tudo que eu for trazendo aqui, os slides, você vai ter em forma de texto lá, tudo bem direitinho, tá bom? O nosso curso inclui a parte teórica e também questões atualizadas das principais bancas. Algumas nós vamos fazer aqui, né, para a gente poder reforçar e aprofundar. E outras eu vou deixar para que você faça, para que você se teste. E aí, você tem um canal aberto, um tira dúvidas aqui comigo, né, que você escreve e eu te respondo lá, Beth, essa questão, e aí você copia a questão e me pergunta ali o que você não entendeu, tá certo? Então, a ideia da gente, a gente aprender, a gente aprofundar e a gente se preparar para tudo que vai aparecer na prova da gente. Pessoal, algumas pessoas colocam assim, essa matéria tem muito de subjetividade, gestão de pessoas, às vezes tem bancas que fazem uma viagem, né? Presta atenção no que eu vou te dizer, né? Realmente é uma matéria, de certa forma, subjetiva, porque envolve uma série de aspectos psicológicos e comportamentais do ser humano. E mais do que isso, eu acho que muita gente encara como subjetiva, porque muita gente acha que entende um pouquinho dessa matéria. E aí vai para a prova achando que, eu entendo de motivação, eu entendo de liderança, e eu vou desenrolar essa prova. Pessoal, não é assim. Gestão de pessoas é uma matéria, uma disciplina, como você estuda direito constitucional e direito administrativo, como você estuda administração geral. Ou seja, é teórica. O que você tem que saber para a prova de concurso é aquilo que os principais autores, estudiosos da área estão falando, estão comentando. Então, não adianta ir baseado no senso comum, né, baseado naqueles entendimentos que eu tive na faculdade, né? Porque, às vezes, na faculdade de administração, a gente discute tanto e acaba, né, ficando como base, ou como a coisa mais importante, a opinião de cada um. E não é isso que cai em concurso. O que vai estar na tua prova é o que os estudiosos disseram, que muitas vezes contrariam o senso comum e que contrariam a prática de administração. E o que a gente tem que saber é o que está escrito nos livros. E aí, pessoal, é esse o objetivo da gente. É objetivar, é racionalizar o que é subjetivo. E aí eu tenho certeza que você vai marcar o X na alternativa correta. Você vai ver que as questões de CESP, de FCC, né, que passariam, ou que as pessoas dizem, interpretativa é uma viagem, quando você lê-las, você vai olhar e dizer assim, peraí, essa é a palavrinha do bem. É isso que nós vamos aprender aqui. Quais são as palavrinhas daquele assunto que quando a gente enxergar, quando a gente lê, a gente diz, tem tudo a ver e isso está certo. Ou não tem nada a ver, isso é de outro assunto e isso está errado. Tá certo? Na verdade, esse esquema de palavrinhas do bem, essa técnica, né, que vocês vão aprender aqui, né, nada mais é do que aprender a teoria, né? E estar preparado
para aquele assunto, né, que quando aparecem aquelas palavrinhas que estão relacionadas, a gente sabe que a resposta está correta, tá bom? É isso que a gente vai aprender. Então, além da aula teórica, você vai ter a aula que nós vamos trabalhar aqui, nós vamos ter o material em PDF e, além de tudo, nós vamos ter questões, né, com o gabarito no teu material para que você possa fazer, para que você possa trabalhar e se aprofundar no assunto, tá bom? O objetivo do curso Começando do Zero não é ficar no nível superficial. Muita gente pensa assim, o nome Começando do Zero, né, que é um curso superficial. Gente, de jeito nenhum. Começando do zero significa que a gente vai começar a usar os termos próprios daquela área para que você se familiarize com esses termos e para que você se prepare, né, desde as questões mais gerais até as questões mais profundas e você esteja preparado para qualquer nível de prova, tá certo? É essa a intenção da gente. E eu espero que quando você chegar ao final do curso, você se sinta assim, tá certo? Depois de fazer a teoria, depois de responder, você se sinta preparado para responder as questões. Queria fazer um acordo com vocês, né? Um pacto com vocês, né? Beth, como é que eu aprendo esse negócio, né? Como é que eu vou conseguir responder isso certo? Você tem que fazer um pacto comigo. A partir de agora, você tem que ler o material, assistir a aula, óbvio, fazendo as anotações devidas, porque eu faço muitos comentários, e aí eu já vou dizer logo de cara, eu falo rápido, e aí a vantagem da aula online é que você volta, você vem, você vai para trás, você vai para frente, você me deixa lá de boca aberta, congelada, mas você repete aquilo, tá certo? E você pode assistir a aula mais de uma vez. Então, assim, a ideia é que você anote vários conceitos que a gente traz aqui, várias coisas que a gente acrescenta aqui em aula, e aí depois, dentro do teu material anotado, né, com o material em PDF, anotado, com as devidas anotações, você leia esse material. Você lê esse material várias vezes. Faça um compromisso comigo. Antes de iniciar e de assistir uma aula, né, você vai fazer o quê? Você vai ler a aula passada. E aí a próxima, você lê a passada, a retrasada e mais, né? E assim você vai, tá? E mais, depois que você terminar o curso, depois que você terminar todas as aulas, né? O que que você vai continuar fazendo? Você vai continuar pelo menos uma vez por semana no teu horário, dando uma lida no material. É só isso que eu te peço. Dando uma lida no material. E separando um horáriozinho para você fazer questões aí, questões soltas aí, né, de curso de questões aqui do SERS, e aí como você achar melhor, tá? Para quê? Para que você não esqueça, para que você mantenha, como a gente brinca, na memória principal, todo o conteúdo que a gente está trabalhando nesse curso, tá bom? Que a gente vai detalhar, né, para que você possa marcar o X na questão certa, para que você possa gabaritar as provas de administração de recursos humanos, tá bom? Eu comecei falando de bibliografia. Eu não tenho ainda um livro de gestão de pessoas, quer dizer, ele praticamente está pronto, né? Falta mandar para a editora para diagramar e tal, então isso deve demorar pelo menos uns 2 meses aí pela frente, né? Então, esse ano sai, daqui para o meio do ano sai. Mas você precisa de um livro agora, né? E aí, qual é o livro que você tem disponível no mercado? Gente, eu coloquei aí, né, a bibliografia para vocês, né? À disposição aqui no meu não tá, mas eu vou dizer e tá no teu material. Vê. Você tem Hidalberto Chiavenato, está escrito aí no teu material. É o autor que mais publica, não só na área de administração geral, como na área de comportamento organizacional. Ele tem, acho que, 3 livros nessa área. Um livro cujo título é Gestão de Pessoas, tem aí no teu material. O outro livro cujo título é Comportamento Organizacional. E um outro livro que é Administração de Recursos Humanos, né? Qual dos 3 é melhor? Os 3 são muito bons. Na realidade, os 3, ele tem assuntos que são iguais, tá certo? E ele escreve ainda igual. Alguns têm mais coisa, outros menos coisa. Qual é que você vai comprar? Qualquer um dos 3. Confesso a vocês que desses 3, o que eu acho melhor é a administração de recursos humanos. Apesar de que comportamento organizacional, sem dúvida, é o que contempla praticamente todos os assuntos de prova, tá certo? Então, assim, né? E o comportamento organizacional, a gente vê que a Venato se espelha muito no papa dessa área, que é Robbins, né? Mas assim, como você não vai comprar o livro de Robbins, porque é uma bíblia, né? Para o pessoal realmente estar fazendo mestrado na área, que não é o teu caso, né? Estudando por Chiavenato, você desenrola muito bem, né? Sem contar que, aí você diz assim, Beth, se eu estudar pelo teu material,
Eu vou saber tudo? Gente, espero que sim. Tá certo? A gente acrescenta muita coisa em aula, mas o material, né, deve ser o suficiente para que você possa desenrolar, acrescentando depois, claro, com questões para que a gente possa aprofundar outras facetas aí dos assuntos, tá bom? Então, Chiavenato, básico. Tem um outro livro, um outro autor, que é um livro pequeno, né, como a gente diz, de Jean-Pierre Marras, tem o nome aí também no teu material. Quem gosta muito desse autor é a FCC. A CESP não é lá muito fã, mas a FCC gosta bastante, tá certo? Aí você diz, Beth, mas aí se eu tiver que comprar um ou outro, né? Ou você sugere o Jean-Pierre Marras? Não, não sugiro. Não sugiro. Se você puder comprar os dois, é ótimo, né? Mas assim, ninguém vai comprar os dois. Ainda mais um assunto específico, eu já digo logo, né? Então, qual o melhor para você? A não ser que você vai fazer prova específica da FCC, e determinados assuntos estejam lá, o melhor é você comprar Chiavenato. E aí, Jean-Pierre Marras, você vai ter tudo que é preciso no meu material. Então, eu estou trazendo esse resumo para você, acrescentando, né, a posição dele em vários assuntos relacionados ao comportamento organizacional. Mas você querendo, ou você sendo da área, você tendo o assunto, né, você tendo o livro, pode estudar por ele, porque às vezes a FCC tira várias questões desse livro de Jean-Pierre Marras, tá bom? Ah, Beth, preciso de mais livros? Não, gente, isso aí é o suficiente. Um livro de Chiavenato, né, já é o suficiente. Se você tiver o de Jean-Pierre Marras, então aí é que é excelente mesmo. Ah, Beth, mas tem autores de motivação, de liderança, de assuntos específicos, é importante? Não, gente, de jeito nenhum. Você vai comprar um livro inteiro de um assunto só, né, que vai ter uma, duas questões na prova. Então, com o material que eu estou disponibilizando aqui para vocês, né, eu posso, né, digamos assim, não vou garantir, mas vou dizer para você que você tem grandes chances, né, de acertar todas as questões. E ainda mais acrescentando com as informações de aula, tá bom? Vamos embora, vamos para frente, vamos agora determinado, disciplinado a aprender esse assunto e nós vamos aprender, tá certo? Bom, quais são os assuntos que vai tratar? Vamos só fazer uma revisão, eu sei que você tem esse conteúdo lá. Se você tiver alguma dúvida com relação aos títulos, que às vezes os títulos que a gente coloca aqui podem ser colocados de forma diferente nos editais, mas normalmente os títulos que eu coloquei aqui para você, você encontra igualzinho nos editais de concurso, ou seja, você vai saber exatamente o que tem que estudar, tá bom? Então, quando ele colocar treinamento, desenvolvimento, educação, você vai olhar que tem aqui no meu conteúdo, né, dentro do sumário, e aí você vai estudar direto aquele assunto, tá bom? Vamos fazer só uma geral, rapidamente para você entender. Primeira coisa que nós vamos ver são as noções gerais, os conceitos fundamentais e as práticas, o que significa essa área de gestão de pessoas e como que ela está alinhada a todas as organizações ou a toda a visão organizacional, certo? Hoje a gente fala numa visão estratégica, né? Você já deve ter ouvido falar bastante disso, né? Hoje a gente fala que as organizações, elas olham para o futuro, elas olham para o longo prazo, né? E elas trabalham o que a gente chama de planejamento estratégico, que é esse planejamento que envolve toda a organização. Claro que a área de gestão de pessoas ou a área de recursos humanos, não importa, é uma nomenclatura só, né? Daqui a pouco você vai perceber a diferença, mas a gente vai continuar falando desse mesmo jeito, tá? E aí você vai ver que a área de recursos humanos é uma área, né, que é, digamos assim, é uma parte da organização. E a gente pode dizer que dentro dessa área deve ser trabalhado as estratégias de gestão de pessoas alinhados ao todo organizacional. Então, cada área da organização, seja ela RH, seja ela marketing, seja ela financeira, cada área tem que fazer um planejamento estratégico para mostrar qual a sua contribuição com a estratégia da organização. Você vai entender, eu estou começando só a falar em planejamento estratégico. Eu preciso que você, nessa área de gestão de pessoas, você tenha algum entendimento de administração geral, né? Claro que a gente vai detalhar aqui, eu vou falar já já o que é planejamento estratégico, mas eu preciso que você vá se sensibilizando desses assuntos, porque, na realidade, a área de gestão de pessoas é uma parte da organização. Então, para você entender essa área, você tem que entender que a evolução da área segue o todo. Ou seja, as organizações desde o início do século XX, que é quando começam os nossos estudos de administração, elas evoluíram nos seus paradigmas de gestão.
E esta área de gestão de pessoas acompanhou essa evolução, tá certo? Com foco, por exemplo, inicialmente tradicional, olhando para a segurança, olhando só para a higiene no trabalho, e hoje olhando para a estratégia, olhando para a qualidade de vida, tá certo? Olhando para as pessoas comprometidas e motivadas, né, por aspectos sociais. Então a gente percebe que a atuação da área veio mudando à medida que as organizações mudaram. E hoje, como as organizações focam no futuro, focam no longo prazo, para se prepararem para esse futuro, né, a área de gestão de pessoas tem que estar alinhada com isso, tá bom? Por isso que a gente vai aprender o que significa, quais são os termos próprios, as palavrinhas do bem, que quando você enxergar em prova, você vai saber que ele está falando de gestão estratégica de RH, tá bom? Daí vamos entrar nos processos, especificamente. Aqui vamos ter as noções gerais, né? E vamos falar dos processos de gestão de pessoas. Aqui nós vamos começar a detalhar esses processos, ou seja, o que a área de gestão de pessoas ou de recursos humanos cuida? Recrutamento e seleção de pessoas, ou seja, definir qual é a força de trabalho necessária para aquela organização e como que nós vamos recrutar essas pessoas e como que nós vamos selecionar essas pessoas. Vamos entender, né, a diferença entre recrutamento e seleção, tá certo? Como que a partir do ingresso dessas pessoas na organização, nós vamos treinar, capacitar e educar, né? Vamos ver qual a diferença entre treinamento, desenvolvimento e educação, tá certo? Inclusive hoje, né, um termo muito comum em prova de concurso é educação corporativa, né? Qual a diferença da educação corporativa para o treinamento, que é o que a gente tinha no passado e que ainda cai bastante em prova, tá certo? É um outro processo, né, que é tratado na área de recursos humanos, certo? Outro processo extremamente importante, que está praticamente em todos os editais, é gestão de desempenho. Isso aqui, gente, esse tema, não só está nos editais de gestão de pessoas, como tem caído bastante nos próprios editais de administração geral, né? Como avaliar o desempenho das pessoas, aqui é no nível pessoal, né? Como avaliar o desempenho de cada indivíduo, quais são os métodos que a gente usa. E a área de gestão de pessoas, ou a área de recursos humanos, é quem vai dar todo o apoio necessário para que o gerente possa avaliar bem as suas pessoas, né, os seus parceiros, os seus subordinados, né, como a gente assim pode dizer, tá certo? Então é a área responsável por dar esse apoio, esse suporte, por dizer qual é o melhor método, né, quais são os melhores parâmetros, né? E a gente vai aprender aqui como trabalhar a gestão de desempenho, ou o que é a gestão de desempenho, quais são os conceitos, quais são os objetivos, quais são os métodos adequados, quais as vantagens e desvantagens de cada método. Vamos aprender um tema que sempre cai em prova, motivação. É um tema longo, tá, gente? A gente tem várias teorias de motivação aí. Na verdade, nós temos 3 frentes, né? 3 abordagens, né? E dentro de cada uma dessas abordagens, várias teorias. Nós vamos aprender. E aí, à medida em que eu vou falando dessas teorias, eu vou dizer, olha, essa aqui sempre cai. Como, por exemplo, a de Maslow, sempre está em prova. A de Herzberg, se você for fazer prova de CESP, a de MacLean, a de Alderf, estão sempre aparecendo, caiu agora nas questões de 2015. E aí a gente tem que, né, trabalhar bem direitinho, né, essas teorias de motivação para que a gente possa responder, né, isso bem direitinho nas provas. Motivação está ligada à liderança. A liderança, gente, é o chefe que influencia as pessoas a fazerem algo. Na verdade, nós vamos aprender a diferença entre chefe e líder, entre gerente e líder. Vamos aprender quais são os estilos de liderança e quais são os temas atuais, né, que a gente vai ou usar, né, os termos atuais que a gente vai usar para se referir à liderança, tá bom? Tema que cai em todas as provas, inclusive que não tem nem gestão de pessoas, né? É o que a gente chama de gestão por competência. Hoje, minha gente, a gente fala que as pessoas, elas devem ser geridas a partir do desenvolvimento de suas competências. E você vai ouvir falar no chás da competência. Chá, o que é chá? Um conjunto de conhecimento, do C, habilidade, do H e atitude, do A. Tá certo? Então, quando a gente fala em gestão por competência, a gente está falando de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes.
como trabalhar isso nas pessoas, como fazer com que as pessoas desenvolvam os seus chás, agregando valor à organização e permitindo que a organização alcance seus objetivos estratégicos, tá? Então a gente vai aprender tudo sobre gestão por competência, como mapear as competências, quer dizer, como planejar as competências, mapear as competências, trabalhar, né, no sentido de desenvolver essas competências, como que nós vamos avaliar se as pessoas alcançaram e depois como é que nós vamos retribuir as pessoas, que é o modelo que a gente tem de gestão por competência. Vamos falar também de um assunto moderno, trabalho em equipe. Ou seja, a gestão de equipes, como trabalhar com equipes eficazes, como desenvolver pessoas para que elas trabalhem em equipe, para que elas desenvolvam sua competência interpessoal, que é essa capacidade de se relacionar com o outro e obter o melhor que cada um pode dar. A gente fala hoje, né, em provas de concurso, que o melhor não é trabalhar em equipe, que na realidade o trabalho individual, o trabalho em equipe, todos os dois trazem vantagens e desvantagens, né? Agora a gente tem que analisar em qual situação a gente vai utilizar, e é isso que a gente vai aprender, quais são os tipos de equipe, quais são as situações, porque sempre aparece um questionamento quando esse assunto está em prova. Processo decisório, gente, está diretamente ligado à liderança, está diretamente ligado ao planejamento estratégico. Na verdade, o planejamento é um processo de decisão, né? E a gente vai aprender assim quais são os tipos de decisões que a gente pode tomar, como é que essas decisões são tomadas, quais são os fatores psicológicos que permeiam aí a tomada de decisão, tá certo? Que também são assuntos recorrentes em prova de concurso, na área fiscal, na área de tribunais, que isso cai bastante, tá? Gestão de clima e cultura. Esse assunto aqui, gente, pode marcar um xizinho. É nesse. Estão sempre nas provas de tribunais. Gestão de clima e cultura. Gente, cultura é um dos assuntos hoje mais importantes na área de administração. Porque a cultura é o que dá identidade. A cultura é aquilo que modela o comportamento das pessoas. E aí é aquilo que vai permitir que as pessoas saibam, né, quais são os comportamentos aprovados e reprovados. Então, quando a gente fala de cultura organizacional, a gente está falando, na realidade, de personalidade organizacional. E aí nós vamos tentar entender tudo, todas as nuances. Agora mesmo, recentemente, caíram umas questões novas de cultura, acerca de modelos culturais, anéis concêntricos, coisas desse tipo, formato de cebola, e nós vamos aprender isso tudo. Cebola, né, para a gente chorar. Não, uma coisa bem fácil, a gente vai rir quando isso cair na prova, tá bom? Gestão de processos de mudança organizacional. Quando a gente fala de gestão de pessoas, a gente fala de mudança. Minha gente, toda mudança organizacional somente ocorre a partir da mudança das pessoas. Na realidade, a vida da gente é uma eterna mudança, mas a gente diz que todas as mudanças somente serão processadas se ela partir da gente e não do outro, tá certo? Como promover a mudança? Promovendo mudança nas pessoas, tá certo? As organizações só mudam se as pessoas mudarem. Aí você diz assim, mas Beth, e por que as pessoas têm que mudarem? Eu vou só contar uma história para vocês. A presidente da PepsiCo, né? Ela é uma indiana e ela disse assim, numa entrevista que ela deu, né? Existem dois tipos de empresa. As empresas que mudam e as empresas que morrem. Ou seja, hoje é estratégico, é condição fundamental trabalhar a mudança organizacional. Por quê? Ou você muda, está em constante processo de adaptação ao ambiente, às pessoas, tá certo? Ou você está fadado a um insucesso. Porque quem está parado, gente, está morto, é poste, está lá parado. A gente vive um ciclo de eterna mudança, de eterno aprendizado, tá certo? De eterna adaptação, tá certo? E tem mais, a gente só vai alcançar resultados diferentes fazendo coisas diferentes. E fazer coisas diferentes significa mudança, tá certo? Não pense que fazendo coisas iguais ou agindo da mesma forma, você vai obter resultados diferentes. Não vai. Resultados diferentes somente ocorrem, né, a partir de ações diferentes.
E aí, hoje a gente tem que trabalhar as mudanças, porque as pessoas têm que estar sempre promovendo resultados diferentes, tá certo? As empresas hoje trabalham o tempo todo tentando atrair o cliente, mudando um rótulo, mudando o nome, criando uma promoção. Vejam aí a Coca-Cola, muda o nome, coloca o nome de pessoas para incentivar a compra, para incentivar, né, a mudança, né, para despertar a curiosidade das pessoas e fazer com que a Coca-Cola, por exemplo, venda mais, tá certo? Criando o tempo todo publicidade, criando merchandising dentro das campanhas, né, para atrair o consumidor a partir das mudanças. Então, ó, ou a empresa muda, ou a empresa morre. Ou ela se adapta ao novo contexto, ou ela está fadada ao insucesso e à morte. Porque quem está parado, né, quem não sofre alteração, está lá no cemitério. Tá certo? É poste, como a gente diz. E aí a gente tem que trabalhar as várias facetas e os tipos de mudança que a gente vai atuar na organização. Tá certo? E aí eu comecei falando da disciplina, né? Comecei falando de como que você deve estudar, e aí deve estudar do jeito que eu disse aqui, lembrando que as palavrinhas do bem são fundamentais. No teu material eu estou negritando as palavrinhas que você tem que saber, né? Que são referentes a cada um dos assuntos, tá certo? Falei da bibliografia, né? E agora eu vou falar de quem eu sou, né? Eu sou Elizabeth Moreira, você já sabe meu nome, né? Eu sou concursada, auditora do Tribunal de Contas aqui do estado de Pernambuco, com muito orgulho, com muita satisfação, né? Sofri já esse processo que você está sofrendo aí, né? Porque eu digo que passar em concurso é um sofrimento, ao mesmo tempo que é uma alegria, né? Uma felicidade, porque o aprendizado que a gente adquire, né? A partir desse período todo que a gente vive, né? A gente leva para o resto da vida, né? E é uma alegria e é um aprendizado, porque quando a gente passa, minha gente, não tem sensação mais maravilhosa nesse mundo. E eu agradeço a Deus, né, todos os dias por ter tido força e determinação para continuar, né, e hoje está podendo usufruir, né, de um emprego bom, maravilhoso, né, que assegura a minha dignidade, né, o meu respeito, né, por todas aquelas pessoas e o meu aprendizado que está sempre acontecendo a partir de tudo isso, tá bom? Eu lancei um livro ano passado de administração geral e pública, né, que traz aí os principais conceitos, né? Tem aí pela editora Juspodium e agora, se Deus quiser, ainda esse ano, até o meio do ano, como eu disse a vocês, vou lançar um livro de gestão de pessoas, tá bom? E qualquer dúvida, tá, gente? Eu estou aqui à disposição para compartilhar um pouco desse conhecimento que a gente acumulou ao longo dos anos, tá certo? A partir dos cursos que a gente fez. Eu sou formada em administração, tenho mestrado em administração, tenho especialização em gestão de pessoas, em controladoria governamental, porque trabalho na área governamental, tá certo? E já iniciei aí um doutorado na área de administração, tá certo? Como diz, doutorando. É um processo. Fui professora de faculdade, hoje eu trabalho focada em concurso público, né? Tentando passar estudando, né? Como é que as bancas perguntam, o que os caras da banca estão estudando para poder antecipar aqui para vocês e deixar você preparado para a prova. Fechado? Vamos embora começar. O que é essa área de gestão de pessoas? Como eu disse agora há pouco, é uma área, é uma unidade, é uma parte, essas são as palavrinhas do bem, uma parte da organização. Então, nós temos a organização como um todo, e essa organização como um todo é formada a partir de partes, como, por exemplo, RH, marketing, financeiro, produção, tá certo? E cada uma dessas partes vão contribuir para o alcance dos resultados organizacionais. O que é esta área de recursos humanos ou de gestão de pessoas, como a gente queira chamar, não importa, né? Ela traz de bom. O que ela contribui? Palavrinha do bem, ela contribui para definir políticas e práticas, políticas e ações na área de recursos humanos. Ou seja, a área de gestão de pessoas vai definir diretrizes, orientações, políticas, práticas, né, que vão servir de base para toda a construção, né, ligada à gestão de pessoas, que vão dar suporte para que os gerentes, né, que estão ligados às pessoas possam gerenciar essas pessoas, possam motivar e possam liderar, tá certo? E aí a gente diz que a área de recursos humanos é uma especialidade, é uma parte, é uma unidade. Por que é uma especialidade? Porque recursos humanos é uma especialidade, né? E que surgiu
em razão do crescimento e da complexidade das tarefas organizacionais. Como eu disse agora há pouco, lá nos idos do início do século XX, quando a gente começou os primeiros estudos de administração, né, a gente passou a sentir a necessidade de uma área que cuidasse das pessoas, que cuidasse dos aspectos legais, dos aspectos cadastrais, que cuidasse, né, da qualidade, que cuidasse da segurança, que cuidasse dos aspectos técnicos, dos aspectos administrativos, e hoje que cuide das questões estratégicas de pessoas, tá certo? Fazendo o quê? Estabelecendo políticas e práticas para orientar o comportamento humano e as relações, né, entre as pessoas dentro da organização. Porque essas políticas e práticas, elas modelam o comportamento, elas orientam o comportamento, né, dizem exatamente quais são os comportamentos que são aceitos, que são aprovados dentro da organização, tá certo? E que vão servir de base para todo o gerenciamento dos líderes dentro da organização, tá certo? Então, isso é o que faz essa área. Quando a gente voltar no próximo bloco, a gente vai começar a aprofundar, né? Quais são as palavrinhas do bem que se refere a essa área, além dessas primeiras. Grava aí. O que a área de gestão de pessoas faz? Define políticas e práticas. Políticas e ações. Quando você enxergar isso em prova, em questão, você já sabe. Essa é a resposta correta. Já já a gente volta.